Olá, como vocês já sabem, eu sou a doutora Ângela Dávila, que a gente já fez a nossa consulta. E antes da gente falar especificamente sobre o tratamento de vocês, eu quero fazer uma breve apresentação minha, do Embryos e da nossa equipe. O Embryos nasceu no dia 17 de março de 2011, depois de muita luta, minha e do Dr. Gustavo, meu marido, e que a gente conseguisse criar a nossa clínica e o nosso laboratório. Mas muito antes de 2011, eu já trabalhava com reprodução assistida. Eu comecei a trabalhar com reprodução assistida em 2007, e de lá para cá foram anos de estudo. Eu tenho 2 pós-graduações, uma pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, outra pela Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva. Prestei prova, tenho título de especialista em reprodução assistida e tenho doutorado em ciências médicas na área de reprodução humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu marido, o Dr. Gustavo, é médico radiologista, especialista em medicina fetal e especialista no diagnóstico por imagem da infertilidade. Mais recentemente, a gente conseguiu trazer mais 2 médicas para trabalhar conosco. A doutora Giovanna Cobalcchini, que também tem formação em reprodução assistida, uma pós-graduação pelo Instituto Sapiente e é ginecologista, e a doutora Aline Carlos Gomes, que tem residência médica em reprodução assistida no Hospital Fêmea, no Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, e também tem título de capacitação em reprodução assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Com esse time de médicos e os nossos embriologistas, a gente tem certeza, baseado nos nossos resultados, que a gente pode oferecer um ótimo resultado para o seu tratamento. Além de uma equipe para que você possa realmente se sentir acolhido, entendido e que tenha essa dor resolvida, que é a dor de não ter um bebê. E a prova de que nós estamos realmente nesse caminho, lutando junto com vocês, foi o ocorrido no dia 12 de outubro de 2022, quando a gente realizou uma grande festa para comemorar os 1000 sonhos realizados. Nessa festa, quase 800 pessoas participaram, pais, mães, familiares e, claro, as crianças, as nossas crianças. Foi uma festa linda, onde ali eu pude ter a certeza de que o nosso propósito estava sendo realizado com maestria e com muito amor. Aquele dia eu reforcei todos os meus votos, digamos assim, para o meu propósito, que é continuar ajudando as pessoas a formarem as suas famílias. Essa é a nossa missão, ajudar as pessoas, independente de sexo, raça, religião, orientação sexual, a formar as suas famílias. Agora que eu já me apresentei, já falei da minha equipe, já falei do nosso propósito, eu quero mostrar para vocês, eu quero ensinar para vocês como é que funciona um tratamento para a reprodução assistida, para engravidar, que atenda a sua necessidade para que você possa ter o seu bebê. Importante, gente, antes de iniciar toda essa explicação, é que a gente possa entender por que a fertilização in vitro é a opção escolhida para um casal. Nem sempre nós teremos um fator definitivo de infertilidade. Ao que eu estou me referindo como um fator definitivo de infertilidade? No caso de trompas obstruídas, ausência de trompas, a ligadura tubária, ou então na ausência de espermatozoides no ejaculado. Nessas situações, realmente a gente pode dizer, a chance de gravidez natural é 0. Em outras situações, menos definitivas, digamos assim, a gente pode estar diante de situações, de patologias, em que a gente não pode afirmar que a gravidez natural não vai acontecer. Mas a gente sabe que à medida que o tempo vai passando sem acontecer a gravidez, mais difícil fica dela acontecer naturalmente. Então, algumas situações não definitivas de gravidez natural, mas que o casal vem tentando há muito tempo engravidar, a gente sabe que a fertilização in vitro se torna a melhor alternativa, não porque a gente pode jurar que esse casal não vai engravidar naturalmente, mas porque a gente está com medo que esse casal realmente, tendo em vista todo o tempo que vem tentando, não consiga engravidar naturalmente. Esse gráfico mostra para vocês que, à medida que o tempo passa, a nossa taxa de gravidez vai caindo ao longo do tempo. Vocês percebem que no primeiro ano tentando engravidar, nessa linha rosa, com casais cuja mulher tem menos de 35 anos, ao longo de 12 meses, a nossa taxa cumulativa de gravidez vai ser de 85%. Isto é, no final de um ano tentando engravidar, quando a mulher tem menos de 35 anos, 14 a 15% dos casais não conseguirão. Esses casais que não conseguirem engravidar vão seguir tentando engravidar no segundo ano. E no final do segundo ano, desses, metade vai conseguir engravidar.
E no terceiro ano tentando engravidar, aqueles casais que não conseguiram no segundo ano, apenas 14% irão conseguir engravidar ao final do segundo ano. Esse outro gráfico mostra que depois que uma paciente, um casal, tem uma indicação de fertilização in vitro e decide não fazer o tratamento, ao longo de um ano, por exemplo, se o problema for trompas, apesar delas estarem abertas, apenas 2% dos casais vão engravidar naturalmente se tiverem mais de 5 anos tentando engravidar e tiveram a indicação de fertilização e optaram pela não realização do tratamento. Então esses gráficos mostram que depois de uma indicação de fertilização in vitro, ou melhor, que se a gente não realizar um tratamento mais complexo para engravidar, a chance de gravidez ela é cada vez menor conforme o tempo vai passando. E isso acontece por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque se não aconteceu até então, o problema deve ser significativo. E segundo, porque conforme a gente vai tentando engravidar, uma outra coisa vai acontecendo, que é o envelhecimento da mulher, o avanço da idade com diminuição das taxas de gravidez pela própria idade. Vamos então à explicação de como é realizada a fertilização in vitro. Para que vocês entendam um pouquinho esse processo, antes eu vou falar para vocês como é que acontece uma gestação natural. A mulher nasce com uma quantidade X de óvulos e essa quantidade X de óvulos ela é variável de mulher para mulher, mas em média a gente sabe que todas as mulheres nascem com uma quantidade X, que isso vai impactar numa diminuição de qualidade lá em torno dos 35 anos e uma menopausa em torno dos 50, 51 anos, que é quando a gente não tem mais esses óvulos. Mas existem variações de mulher para mulher e é por isso que às vezes a gente vai se deparar com mulheres com uma idade boa, mas com baixa reserva ovariana. A gente vai se deparar, por exemplo, com pacientes com menopausa precoce, que é a ausência completa de óvulos antes dos 40 anos. Pois bem, como acontece uma gestação natural? Desse pacote de óvulos que a mulher nasce e que ela vai consumir ao longo do tempo, independente do uso de anticoncepcional, independente do momento em que ela teve a primeira menstruação lá na adolescência, independente disso, ela está perdendo óvulos a todo momento. E a todo momento também são liberados óvulos para que esses óvulos sejam recrutados para uma possível ovulação que acontece todo mês. Como é que eu avalio essa quantidade de óvulos? Através da reserva ovariana, que pode ser avaliada através do hormônio antimileriano, que nem sempre ele é essencial, nem todas as pacientes que têm indicação de fertilização in vitro vão ter realizado a dosagem do hormônio antimileriano. A gente pode avaliar a reserva ovariana também através da contagem de folículos antrais, que eu vou falar a seguir para vocês. De qualquer forma, como é que acontece a ovulação natural? A ovulação, normalmente, a mulher menstrua, do estoque de óvulos do ovário está saindo um grupo de óvulos que pode evoluir, que pode amadurecer, e desse grupo de óvulos, apenas um óvulo irá desenvolver, amadurecer e ovular, que é ser liberado para que a trompa capte esse óvulo. O que acontece com esses óvulos que saíram daquele estoque e que não amadureceram? Eles ficam no ovário? Não. Eles morrem, eles entram em atresia. Aquele óvulo vai para a trompa, a mulher tem relação sexual, o espermatozoide entra pela vagina, sobe o útero, sobe até a trompa e é na trompa que este óvulo vai ser fertilizado por um espermatozoide. Ele lá se desenvolve, forma um embrião e se a trompa tiver capacidade de mandar esse óvulo, esse embrião, para dentro do útero, esse embrião, se encontrar um endométrio receptivo e se esse embrião for de qualidade genética boa, ele consegue se grudar e dar uma origem a uma gestação. Uma falha em qualquer um desses processos faz com que a mulher não engravide. E essa falha pode estar no processo de liberação do óvulo, pode estar na incapacidade da trompa, apesar de aberta, conseguir captar esse óvulo, na impossibilidade de chegar um espermatozoide de boa qualidade a penetrar no óvulo, entendendo que para isso milhares de espermatozoides precisam abrir a zona pelúcida do óvulo, quer dizer, eu preciso de milhares de espermatozoides abrindo o óvulo para que apenas um espermatozoide entre ali. Eu preciso que esse espermatozoide se misture ao DNA do óvulo para formar um novo indivíduo e eu preciso que o óvulo e o espermatozoide tenham capacidade de fazer essa união dos dois DNAs e que consigam formar um indivíduo saudável. Se o óvulo não for de boa qualidade, se o espermatozoide não for de boa qualidade, talvez esse indivíduo que vai se formar, esse embrião, melhor dizendo, que vai se formar, não tenha competência genética e às vezes, mesmo que a trompa consiga mandar para dentro do útero, ele não se implanta e não se desenvolve. E aí o beta-HCG é negativo, a gente tem um beta-HCG baixo que cai ou a gente até tem um aborto. Então, quando a gente tiver uma qualidade de óvulo ruim, uma qualidade de espermatozoide ruim, isso pode sim gerar uma infertilidade e a fertilização pode nos ajudar com isso. Mas digamos que esse óvulo, esse espermatozoide formou um embrião perfeito, se a trompa conseguir mandar esse embrião para dentro do útero,
esse embrião tem chance de implantar. Se ela não conseguir mandar para dentro do útero, mesmo que esse embrião seja bom, ele não vai dar origem a um bebê, inclusive podendo se implantar ali na trompa mesmo. Então, as gravidezes ectópicas, que são gravidezes em que o embrião se implanta na trompa, são sinais, sim, de que essa trompa é doente, apesar de ser aberta. O embrião chegando lá dentro do útero, ele precisa encontrar um endométrio receptivo e um útero adequado para poder se desenvolver. Essas todas são etapas de uma gestação natural. Qualquer etapa frustrada desse processo faz com que a mulher não engravide e quando isso se perpetua, a fertilização in vitro pode ser o melhor caminho. Agora vamos entender como é que a gente faz a fertilização in vitro. Lembra daquele grupo de óvulos que sai lá do ovário no momento em que a mulher menstrua e que apenas um vai ovular, vai amadurecer? Lembrando que somente óvulos maduros dão origem a bebês? Lembra daquele grupo? Pois bem, quando aquele grupo de óvulos sai daquele estoque de óvulos que eu já tenho, é o momento de eu me preparar para a fertilização in vitro. E aí a gente vai estar pensando na estimulação da ovulação. Então lembrem, a estimulação da ovulação para a fertilização in vitro, ela vai agir sobre os óvulos que foram liberados daquele estoque para aquele momento, para aquele ciclo. E é aqui que eu vou agir com as minhas medicações. Isso quer dizer várias coisas. Primeiro, se sair um estoque pequeno, a minha chance de ter óvulos, um número de óvulos maior, ela não vai ser grande, porque eu só consigo agir nesses óvulos, eu não consigo agir nesse estoque, é somente nesse. A outra coisa importante, a gente vai ver que tem algumas pacientes que tem uma variação. Tem mês que sai um tanto assim, tem mês que sai um grupo menor de óvulos. Então é importante que a gente esteja atento para estar num momento em que essa paciente tem uma grande quantidade de folículos que possam ser estimulados. E aí a paciente vai me ligar, vai nos ligar, entrar em contato quando menstruar, para a gente pegar ela nesse momento. Porque se eu pegar ela nesse momento aqui, eu só vou fazer crescer um. Eu quero pegar ela nesse momento em que eu consigo ter a exposição de vários óvulos para que eu possa estimular. Ela chegou nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar medicamento. Os medicamentos, na grande maioria das vezes, são injeções, são estimulantes, são gonadotrofinas que vão agir nesses óvulos, fazendo eles crescerem. Uma das dúvidas mais frequentes é quando iniciar o estímulo ovariano. Ele pode ser iniciado em duas fases. A primeira fase é a fase folicular, ou seja, da menstruação até o dia da ovulação, e o segundo momento é após a ovulação até o dia da menstruação. A grande diferença entre realizar na fase folicular e na fase lútea é que na fase folicular, ou seja, na primeira fase do ciclo, dependendo da quantidade de folículos que a gente produz, a gente consegue fazer a transferência no mesmo ciclo, ou seja, fazer uma transferência embrionária a fresco, logo em seguida da punção dos óvulos, em torno de 3 a 5 dias após a punção. Ao realizarmos a estimulação na fase lútea, ou seja, na segunda fase do ciclo, obrigatoriamente não poderemos fazer a transferência após a punção. Os embriões devem ser congelados e transferidos em um próximo ciclo. E por que isso acontece? Porque na fase lútea, ou seja, na segunda fase, o endométrio, ele não está receptivo para poder receber os embriões, devendo se aguardar a menstruação para depois poder realizar a transferência embrionária. Conforme descrevem a maioria dos estudos científicos, independente da estimulação ser realizada na fase folicular ou na fase lútea, a qualidade dos embriões é exatamente a mesma, obtendo-se a mesma taxa de gravidez. Na prática, como vamos decidir em qual fase estimular? Você vai entrar em contato conosco na sua menstruação. Quando começar a descer o fluxo, isso acontecer durante a semana, você vai entrar em contato com a clínica ou no nosso WhatsApp da enfermagem. Caso isso ocorra no sábado ou no domingo, é necessário telefonar para o sobreaviso para avisar a sua menstruação. Nos primeiros 3 dias do ciclo menstrual ou logo após a ovulação, no que chamamos de fase lútea, realiza-se um ultrassom para avaliar a contagem de folículos antrais, a presença de cistos ou qualquer alteração que impeça a estimulação da ovulação. A estimulação irá acontecer com a administração de medicamentos injetáveis diariamente para que os folículos cresçam. Os folículos são as unidades que armazenam os óvulos e lembre-se, os folículos não aparecem nem nascem, apenas crescem os folículos existentes. Com ultrassonografias seriadas, a dose dos medicamentos será ajustada.
mas é importante frisar que crescer ou não crescer o número de folículos esperados está na dependência da dose do medicamento, mas principalmente na capacidade daqueles folículos responderem aos medicamentos. E a resposta aos medicamentos depende da qualidade daqueles óvulos. Quando os folículos alcançam um diâmetro médio de 14 milímetros, estarão produzindo um hormônio chamado estradiol, que pode deflagrar a ovulação e até mesmo perda dos óvulos. Por esse motivo, além de estimular a ovulação, há necessidade da administração de medicamentos que bloqueiam o amadurecimento dos óvulos e perda dos mesmos antes da sua coleta Por pelo que é médico. importante falar sobre esse processo? É importante dizer que nesse momento, quando a paciente chega para iniciar a estimulação e ao longo dos dias que a gente vai acompanhando, pode haver uma frustração. E qual é a frustração? É eu ter iniciado com um número de óvulos, fazer uma estimulação e o meu ovário não responder completamente a essa estimulação. Vou dar um exemplo. Tínhamos 8 folículos, a paciente veio para fazer ultrassom, chegou no final da estimulação, que dura em torno de 12 a 14 dias, e a gente tem 6 folículos. Claro que gera uma frustração, é compreensível, porém é importante que a gente entenda realmente o que acontece. A resposta à estimulação da ovulação, ela pode ser menor, principalmente dependendo da qualidade dos óvulos e principalmente dependendo da reserva e idade dessa mulher. Mas é esperado sim uma perda nesse processo. Em torno de 10 a 20% a gente perde. Então, por exemplo, se eu tiver 10 folículos, eu espero que entre 8 e 9 cresçam. E não todos os 10. Em algumas situações de tão má resposta, a gente pode inclusive falar sobre o cancelamento da estimulação. A gente fazer esse tratamento em algum outro momento. Em conversas posteriores, vocês vão entender o impacto disso do ponto de vista financeiro, inclusive. A partir desse bloqueio, segue-se o acompanhamento ecográfico para então determinar o momento de interromper a estimulação ovariana por acreditar-se que os óvulos já estejam maduros, e administra-se o último medicamento que provocará o amadurecimento e soltura dos óvulos dos folículos, para que então possa-se coletá-los 35 a 36 horas após a administração desse medicamento. Você vai chegar no dia da coleta, aproximadamente 30 minutos antes, em jejum completo, 30 minutos antes da coleta. Por que se chega antes? Para que a enfermeira possa acessar, coletar veias, ver se está tudo bem com você, passar você no toalete, deixar você preparada, passar você para a sala de procedimento. No momento da coleta de óvulos, um anestesista de uma equipe parceira nossa vai vir até a clínica e vai fazer uma sedação. A anestesia não é geral. Você vai ficar dormindo, respirando espontaneamente, respondendo a alguns comandos e sendo monitorada por um anestesista. Por que é importante que você seja anestesiada? Principalmente para que você não se mova durante o processo de coleta. E claro, para que você não tenha nenhum tipo de dor ou desconforto durante o procedimento. O anestesista fará o seu procedimento, o Dr. Gustavo, que é quem realiza a coleta dos óvulos, junto com a doutora Giovana ou com a doutora Aline, estarão lhe atendendo na sala de coleta. A coleta dos óvulos é realizada através de uma punção do fundo vaginal que alcança os ovários, guiada pelo ultrassom. A agulha irá coletar o líquido dos folículos e espera-se que haja óvulos maduros dentro deles. Esse líquido é enviado ao laboratório, onde o embriologista verificará a viabilidade deles. Da punção ovariana, que é o procedimento realizado para retirar os óvulos de dentro dos folículos que estão nos ovários após uma estimulação realizada alguns dias antes por medicação. Esse procedimento vai ser realizado pela manhã com a paciente em jejum e depois de uma leve sedação realizada por um médico anestesista. Antes do início do procedimento, vai ser realizada uma limpeza do local da punção para se reduzir os riscos de infecção. A punção é guiada por ecografia e é realizada se utilizando uma agulha que está conectada a uma bomba de sucção. Essa bomba ela puxa o líquido e os óvulos de dentro dos folículos. Esse líquido, então, ele é enviado para o nosso laboratório e é avaliado pela embriologista, que vai dizer, então, o número de óvulos recuperados e a sua maturidade. O procedimento, em geral, é rápido e dura cerca de 10 minutos. Logo que o procedimento termina, a paciente já acorda. Em seguida, ela vai para a sala de recuperação, vai receber um lanche leve. Por ser um procedimento invasivo, algumas complicações podem ocorrer, em especial sangramentos. Então é muito importante que a paciente fique em repouso no dia da punção, não viaje para muito longe da clínica e nos informe se sentir qualquer sintoma. Mas, em geral, esse é um procedimento tranquilo e no dia seguinte, em geral, a paciente já está apta ao trabalho. Esse líquido é enviado ao laboratório, onde o embriologista verificará a viabilidade deles. Vocês lembram que há pouco eu falei que a cada etapa do processo nós podemos perder de 10 a 20% dos nossos óvulos?
Pois bem, é nesse momento em que a embriologista receberá o líquido folicular que ela irá avaliar a quantidade de óvulos que nós conseguimos captar. Lembram que eu dei o primeiro exemplo com 10 folículos? Talvez tenhamos estimulado 9 e talvez tenhamos captar 8 óvulos. Ela irá avaliar esses óvulos e vai nos dizer o número captado. Vai deixar em cultivo se nós iremos poder utilizá-los durante 2 a 3 horas dentro das nossas incubadoras e após isso ela fará a denudação. O que é a denudação? É uma limpeza que fazemos nos óvulos para podermos avaliar a qualidade desses óvulos. Lembram da taxa de perda? Talvez nós tenhamos captado 8 óvulos e talvez desses nós possamos utilizar 7 óvulos. Nesses 7 óvulos, nós iremos realizar a fertilização in vitro. Então é importantíssimo que a gente fale numa paciente, por exemplo, que será doadora de óvulos, que ela compreenda que nesse funil ela vai partir daquele número de óvulos que vão ser inseminados pelos espermatozoides. É naquele número de óvulos que ela precisa doar pelo menos 6 óvulos para que a sua receptora anônima possa lhe ajudar com o seu tratamento. E é por isso que só podem ser doadoras de óvulos mulheres com uma idade boa e com uma reserva ovariana adequada. Uma situação muito frustrante é quando na coleta de óvulos a gente pode não ter nenhum óvulo coletado. Isso é raro, mas pode acontecer. A principal causa disso é erro na administração de medicamento ou idade avançada e baixa reserva ovariana. Uma outra coisa frustrante que pode acontecer é termos óvulos coletados, mas nenhum deles ser passível de ser utilizado. Mais uma vez, a principal causa disso é realmente a idade avançada e a baixa reserva ovariana. Com uma agulha de cristal, o embriologista experiente deverá selecionar os melhores espermatozoides para introduzir delicadamente dentro do óvulo. A partir daí, o processo de fertilização poderá ocorrer, e ocorre em média em 70 a 80% das vezes, sendo verificado cerca de 18 a 21 horas após a injeção do espermatozoide no óvulo. Fertilizar um óvulo significa que o DNA do espermatozoide se integrou ao DNA do óvulo para formar um novo indivíduo. E isso depende da qualidade do óvulo, do espermatozoide, do laboratório e da técnica do embriologista, isto é, sua experiência. Ao longo dos dias, a qualidade do embrião poderá ser avaliada através da progressão do crescimento das células e suas características. A parada de desenvolvimento é comum e pode acontecer em 50% dos embriões, estando aptos à transferência ao final de 3 a 5 dias de cultivo no laboratório em torno de 50% dos óvulos que foram fertilizados. Dos embriões considerados de boa qualidade, apenas alguns serão normais e darão origem a um bebê. E essa proporção de embriões normais será menor quanto maior a idade da mulher. Mais uma vez, uma situação frustrante é a ausência da formação de embriões. Isso, mais uma vez, está associado à qualidade dos gametas, óvulos, espermatozoides, mas principalmente à idade da mulher e à baixa reserva ovariana. A estatística nos mostra que a taxa de fertilização, isto é, que a chance de um espermatozoide conseguir se conectar, conseguir se integrar ao óvulo, ao DNA do óvulo e formar um novo embrião, essa chance é em torno de 70 a 80%. Isso quer dizer que se eu tiver 7 óvulos, talvez fertilizem 6, talvez se formem 6 pré-embriões. A partir daí, nós iremos acompanhar o desenvolvimento embrionário até o 3º, 5º, 6º ou 7º dia de desenvolvimento, conforme cada caso. Lembram que eu falei da taxa de perda? Quantos embriões eu tinha no dia 1 de desenvolvimento embrionário? Eu tinha 6. Quantos embriões eu espero ter em dia 3? Em torno de 5. O primeiro dia, em média, que avaliamos a qualidade desses embriões é o 3º dia. Nesse dia, esperamos que esse embrião já tenha entre 6 a 10 células, com uma média de 8 células, todas elas iguais e, idealmente, sem nenhuma fragmentação. O que é fragmentação? Vocês vão ouvir falar sobre isso. A fragmentação é uma espécie de sujeirinha que as células do embrião liberam. É como se fosse um mecanismo de defesa daquelas células. Se elas têm alguma coisa ruim, alguma coisa que não tem uma qualidade boa, elas tentam eliminar isso e elas liberam na forma de pequenos fragmentos celulares. Então a gente entende que quando essas células querem liberar isso, elas estão querendo liberar algo que não é saudável para elas. Então o que a gente espera? A gente espera que um embrião de boa qualidade não tenha fragmentação, que ele está bem, ele não precisa se livrar de nada. Então esse é o principal parâmetro que a gente vai utilizar no 3º dia de desenvolvimento de um embrião. Qual é o grau de fragmentação?
O nosso objetivo, a nossa expectativa é sempre que seja um grau de fragmentação 0, sem nada de fragmentação. Mas nós aceitamos até 10% de fragmentação como sendo um embrião que tem uma qualidade aceitável. Decidindo que esses embriões serão cultivados até o 5º, 6º ou 7º dia, nós estamos tentando encontrar o desenvolvimento dos embriões chamados de blastocistos. O blastocisto é um embrião que chegou ao nível máximo dentro do laboratório. A primeira explicação para a gente levar os embriões ao estágio de blastocisto, qual é? Eu quero que o meu embrião se desenvolva o máximo que ele consegue dentro do laboratório. Eu estarei fazendo o que quando eu estou levando esse embrião para blastocisto? Eu estou testando ele. Mas lembre-se, lembra que eu falei lá atrás? 10 folículos, 9 crescem, eu tiro 8, dá para aproveitar 7, 6 fertilizam, 5 clivam até o estágio de D3. Quantos eu espero ter em estágio de blastocisto? Do 3º para o 5º dia de desenvolvimento, nós temos como expectativa a taxa de formação de blastocisto em 50%. Então, se eu tiver 5 embriões em 3º dia de desenvolvimento, a minha expectativa é que eu tenha 2 ou 3 embriões de 5º ou 6º dia de desenvolvimento, que são os blastocistos. Aí, quando eu tenho os meus blastocistos, aí sim, que podem ser de dia 5, dia 6 ou dia 7, entendendo que o blastocisto de dia 5, ele tem a mesma taxa de gravidez do blastocisto de dia 6 e o blastocisto de dia 7 tem uma taxa de gravidez menor do que os blastocistos de dia 5 ou dia 6. Aí sim, eu vou definir se esses embriões vão ser ou congelados ou vão ser transferidos para dentro do útero. Quero resumir o que eu expliquei para vocês sobre a taxa de perda. Quando a gente fala de taxa de perda, a gente está falando de um afunilamento, o tal do funil da fertilização. Eu costumo dizer que ele é ingrato, ele é danado, mas a gente precisa compreender ele. E é por causa dele que lá no início eu disse para vocês, eu fiz a diferença entre uma ovulação normal, em que a gente tem apenas um óvulo maduro, e uma fertilização in vitro, onde o nosso objetivo é realmente estimular a ovulação para ter mais óvulos possível. O funil da fertilização, todo mundo vai passar por ele. Não é uma característica, não é um privilégio ou um desprivilégio, digamos assim, de algumas pacientes. O funil da fertilização é uma realidade para todas as pacientes que vão fazer fertilização in vitro. E é importante que você entenda ele, até para você se prevenir da frustração, das dores, para que esse processo seja um pouquinho mais leve. A gente se empoderando de conhecimento, a gente fica mais seguro e a gente fica mais sereno quando a gente tem alguns tropeços ao longo do processo. Então eu quero que você entenda bem esse funil. O que esse funil diz? Que a cada etapa do processo a gente pode perder um pouco o número dos nossos óvulos e, consequentemente, o número dos nossos embriões. Um exemplo, esse exemplo que eu acabei de usar para vocês, dos 10 óvulos. Todos esses 10 folículos, quando realizarmos uma estimulação da ovulação, irão responder à minha medicação? Provavelmente não. A nossa expectativa é que essa resposta seja em torno de 80% a 90%. E claro, isso é um número, é uma estatística. Eu terei pacientes que irão responder acima da média, então eu posso ter pacientes sim, em que os 10 folículos irão crescer, e eu posso ter pacientes que irão responder abaixo da média, e que ao invés de ter 8 ou 9 folículos crescendo, que eu tenha, por exemplo, 5 folículos crescendo. Quais são os determinantes dessa resposta? O principal determinante dessa resposta, com certeza, é a idade. Mulheres com mais idade vão ter uma resposta pior. O outro determinante é o ciclo, ou seja, o lote. Às vezes, a gente vai ter um lote de óvulos, um ciclo que a gente escolheu, em que a resposta não foi tão boa. Pacientes obesas ou sobrepeso podem ter uma resposta à estimulação ovariana pior. Por isso, se esse for o seu caso, eu lhe peço encarecidamente que você preste atenção na sua alimentação, na sua dieta e que você tente otimizar a perda de peso antes de começar o processo. Mas lembre-se, a perda de peso, quando demora muito para acontecer, ela pode impactar num outro fator importante seu, que é a idade. O outro degrau desse funil é a coleta de óvulos. Na coleta de óvulos, nós introduziremos a nossa agulha em todos os folículos que cresceram, que responderam à estimulação. Só que lá dentro daquele folículo, eu espero que tenha um óvulo maduro. Porém, se esse óvulo ou não soltou com a medicação, não foi liberado pela medicação que eu faço 35 a 36 horas antes da coleta, ou se esse óvulo não tinha uma boa qualidade e acabou entrando em atresia, em morte, antes da minha coleta, eu não vou conseguir captar esse óvulo. E mais uma vez, o número de óvulos coletados no dia da coleta também vai ter uma influência da idade e da reserva ovariana da mulher. Mulheres com mais idade têm uma taxa de queda, uma taxa de perda maior nesse momento também. O outro momento em que a gente pode ter uma perda é na avaliação dos óvulos de boa qualidade. Nem todo óvulo que a gente vai retirar vai ser passível de ser utilizado. Mais uma vez, idade e reserva ovariana impactam
nessa avaliação. Todo óvulo que for fertilizado vai se tornar um embrião? Também não. A gente espera que 80, 70% dos óvulos fertilizem. E o mesmo vale para a taxa de clivagem para virar embrião de dia 3. E a nossa maior queda, com certeza, acontece do dia 3 para o dia 5 ou 6 ou 7 de desenvolvimento, onde a taxa de perda chega a 50%. Dos embriões que chegarem em dia 5 ou dos embriões que mesmo em dia 3 forem transferidos, a gente tem uma expectativa de taxa de gravidez, impactada pela idade da mulher. E na tabela, quais são as taxas de gravidez por transferência embrionária, conforme a idade da mulher, transferindo-se embriões de 5º dia de desenvolvimento. Vocês podem perceber que mulheres com menos de 35 anos têm uma taxa de gravidez de 55% a 60%, enquanto mulheres de 40 anos, a cada transferência, terão uma taxa de gravidez de 20% a 25%. Importante trazer para vocês o que quer dizer essa taxa de gravidez de 20%, 50%, 60%. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu fizer uma fertilização in vitro em 3 mulheres de 30 anos, uma delas não vai conseguir engravidar na primeira tentativa e 2 conseguirão. Isso quer dizer 60%. Se eu fizer fertilização in vitro em 4 mulheres ou 5 mulheres de 40 anos, apenas uma irá engravidar na primeira tentativa. As outras 3 ou 4 terão que fazer um novo tratamento. Isso quer dizer porcentagem de gravidez. E é importante a gente estar atento, ou melhor, é importante a gente estar entendendo tudo isso que eu estou falando para vocês, para que vocês compreendam que se talvez vocês forem essa paciente que não engravidar, isso não quer dizer que algo aconteceu errado. Isso está atrelado simplesmente à qualidade embrionária que diz respeito a qualidade do óvulo e do espermatozoide, mas sim, principalmente, a qualidade do óvulo. Não engravidar numa fertilização in vitro, especialmente mulheres com mais de 35 anos de idade, talvez não queira dizer nada além da gente ter escolhido um embrião que não teve o potencial de se tornar um bebê. E muitas vezes a gente vai simplesmente tentar de novo, obviamente, depois de uma discussão com o casal. Chegou a hora de decidir se nós vamos transferir embriões para dentro do útero ou se nós iremos fazer o congelamento de todos os embriões. A indicação de não fazer transferência para o útero no mesmo ciclo, quer dizer, dias após a coleta de óvulos, são variadas. As principais delas são pacientes que fazem muitos óvulos, pacientes que têm níveis hormonais alterados 1 dia antes da coleta, 2 dias antes da coleta dos óvulos, ou progesterona ou estradiol, pacientes que estão desconfortáveis com a estimulação e com a coleta dos óvulos, pacientes que tiveram um desenvolvimento do endométrio inadequado durante a estimulação dos óvulos, pacientes que precisam fazer procedimentos cirúrgicos nas trompas ou no útero antes de uma transferência embrionária, pacientes que precisam fazer análise genética dos embriões e pacientes que precisam fazer o bloqueio de uma doença chamada adenomiose. Todas essas situações exigem que a gente faça congelamento de todos os embriões para fazer a transferência posteriormente. Para a transferência embrionária de embriões descongelados, é importante que a gente fale 2 questões importantes. Primeiro, só pode oferecer congelamento de todos os embriões sem transferência fresco uma clínica que tem um laboratório e um protocolo de congelamento e descongelamento de embriões seguro, isto é, com uma taxa de perda embrionária muito baixa. Hoje, eu posso afirmar para vocês que o Embrio Centro de Reprodução Humana possui o laboratório e uma equipe super treinada para que a gente tenha o mínimo possível de perda embrionária. Hoje eu posso dizer para vocês que a nossa perda embrionária não passa de 1 a 2 casos por ano. Então nós nos sentimos seguros de fazer o congelamento total dos embriões quando a gente considerar que é pertinente realizar esse tipo de conduta para que a taxa de gravidez desta paciente seja a máxima possível. No caso do congelamento de todos os embriões, dependendo do motivo pelo qual isso foi feito, a gente poderá transferir esses embriões no ciclo menstrual seguinte, após um preparo do útero, 2 ou 3 ciclos após, dependendo do motivo pelo qual esses embriões foram congelados. No caso da transferência a fresco, nós iremos combinar com o casal ou com a paciente que 3 a 5 dias depois ela volte para a clínica, então com a bexiga cheia, para que a gente possa fazer a transferência embrionária. 3 a 5 dias após a coleta dos óvulos, ou no ciclo subsequente em alguns casos, será realizada a transferência embrionária para o útero. O número de embriões a serem transferidos deve ser uma conduta individualizada. A transferência deve ser um procedimento indolor e com técnica perfeita para manter as chances de gravidez dentro do esperado. A transferência de embriões é um momento muito importante do tratamento, que é o momento em que o útero vai receber o embrião, ou seja, o útero vai receber o futuro bebê. Se for um casal, que ambos estejam presentes, ou que se for de uma gestação solo, que tenha um acompanhante com um bom vínculo afetivo com a paciente. A gente sempre orienta que seja um dia de pensamento positivo, energia positiva e que o ambiente também seja um ambiente acolhedor e que traga esse
mesmo sentimento para os pacientes. A nossa equipe se preocupa muito com esse ambiente acolhedor e que dê conforto para a paciente. Um dos nossos diferenciais é que no momento da transferência a gente solicita para que a paciente escolha uma música importante e marcante na sua vida ou na vida do casal, e essa música é colocada som ambiente no momento da transferência embrionária. Respeitando também a crença das pacientes, deixa ela bem à vontade para que, caso queira, no momento da transferência, faça alguma oração, alguma prece, para que esse momento seja realmente muito especial. Antes de chegar na clínica, nós precisamos que a bexiga da paciente esteja cheia, o que é necessário para melhor visualização do útero no momento do procedimento. Com a sua bexiga cheia, o seu útero vai retificar e nós vamos conseguir entrar com o catéter mais facilmente dentro do útero. Procedimento que é realizado sem anestesia, com o seu familiar ou acompanhante no seu lado. Um dos médicos da equipe fica realizando a ecografia transabdominal, ou seja, a gente enxerga o útero pela barriga. Como que isso é realizado? A gente utiliza um catéter, parecido com esse que eu estou mostrando, e por aqui, quando o nosso embriologista nos entrega o catéter com os embriões, ou com um embrião, a gente usa este guia para entrar dentro do útero e depositar o embrião no lugar adequado dentro do útero. Se transferido um embrião de terceiro dia, por exemplo, o beta-HCG será realizado 13 dias após a transferência. E após esse beta-HCG de 13 dias, é solicitado um no 15º dia para a confirmação da gestação. Se caso este embrião for de 5º dia, o beta-HCG será realizado 11 dias após a transferência e o segundo de confirmação no 13º dia. E após a transferência embrionária, é necessário algum cuidado específico? Os estudos mostram que não há necessidade de fazer repouso absoluto, que não há contraindicação a viagens, que não há nenhum tipo de restrição mais importante que a gente faça depois da transferência embrionária. A nossa conduta aqui na clínica é deixar a paciente à vontade para decidir se ela quer ficar em casa, se ela não quer trabalhar, se ela quer dormir na cidade antes de viajar. Mas realmente, não há nenhuma indicação de repouso absoluto, de não viajar, de ficar de cama. O que eu sempre digo para os nossos pacientes é: façam aquilo que o coração de vocês manda. Façam aquilo que vocês se sentem em paz e que depois vocês não vão se arrepender. Eu sei que esse tipo de conduta não interfere na taxa de gravidez e na implantação, mas eu quero que vocês se sintam tranquilas. Então, se vocês precisarem de atestado, de orientação de repouso, não se preocupem, a gente vai fornecer para vocês. E doutora, se o meu tratamento não der certo, se eu fiz uma transferência embrionária, eu transferi esses embriões e não der certo, sejam eles frescos ou congelados, o que a gente faz agora? Nessa pergunta estão embutidos dois questionamentos. Primeiro, eu vou ter que fazer tudo novamente? Todo esse processo? Depende. Se você teve no seu primeiro tratamento um acúmulo de embriões para mais tentativas, o único preparo que você vai ter que fazer para um novo tratamento será o para transferência embrionária. Isso vai implicar no preparo com medicamentos para o endométrio somente e não para a coleta de óvulos, e também implica na questão custo, que o custo é bem mais baixo do que fazer um novo tratamento completo. Agora, no caso de não termos mais embriões para mais tentativas, aí sim, nós teremos que proceder a todo o processo novamente. E claro, antes disso, nós faremos uma conversa para falar novamente das nossas taxas de sucesso e todo o processo novamente. O outro questionamento que está embutido nessa pergunta é: não deu certo, o que eu faço? Lembram da tabelinha que eu mostrei para vocês da taxa de gravidez relacionada à idade? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre isso. Naquela tabela, eu falo sobre a taxa de gravidez e de não gravidez simplesmente relacionada à qualidade do óvulo. Então, tecnicamente, especialmente para alguns casos, teoricamente, a gente poderia simplesmente proceder à transferência de novos embriões, imaginando que nem todo embrião que a gente produz tem qualidade para se tornar um bebê. Porém, muitas vezes, a gente vai dar uma paradinha e a gente vai fazer uma investigação. Sempre que acontece isso, vem uma pergunta: e por que isso não foi feito antes? Não são feitos todos os exames disponíveis antes por um motivo muito simples. Não há evidências científicas concretas de que realizar todos os exames antes aumentem a taxa de gravidez. É óbvio que quando a gente tem uma indicação clínica, um sintoma, uma queixa ou uma evidência no ultrassom ou na histerosalpingografia que nos demandem fazer mais exames, a gente vai fazer antes. Porém, em exames de investigação de falha de implantação, é importante a gente dizer que falha de implantação não é transferir uma vez e não engravidar. Para a gente definir falha de implantação, o ideal é que a gente tenha feito 2 ou 3 transferências e não tenha conseguido sucesso. Mas voltando aos exames, é importante a gente dizer que muitos dos exames que a gente
ouve falar e que a gente vê sendo solicitados, por exemplo, como trombofilias, exames do útero, exames de doenças imunológicas, entre outras, elas, mesmo que apareçam alteradas, elas não conseguem justificar o insucesso, porque a gente não sabe nem se elas provocam realmente um insucesso. Muitos desses exames têm um custo muito alto e as intervenções, e isso sim é o principal, os tratamentos muitas vezes têm riscos associados e se a gente fizer exames desnecessários que venham com resultados positivos, além da gente querer tratar coisas que a gente não sabe se vão fazer diferença, a gente vai estar implicando em tratamentos com efeitos colaterais, como o risco de sangramentos, de doenças imunológicas em pacientes que a gente nem saberia se precisaria. Então é importante sim que a gente norteie, que a gente mapeie a solicitação de exames que realmente fazem um tratamento. E muitas vezes a gente só vai fazer isso depois sim que não dar certo um tratamento, para evitar que você seja exposta a condutas desnecessárias, efeitos colaterais e complicações de tratamentos também desnecessários. Quanto tempo depois de um beta negativo eu posso tentar uma nova tentativa? Depende. Depende de investigação, depende da idade, depende dos desejos desse casal. Em média, no ciclo subsequente, a gente já pode tentar uma nova tentativa, sim. Doutora, quais são os cuidados que eu preciso ter ao longo do meu processo de fertilização? A gente ouve muito falar sobre dieta da fertilidade, sobre acupuntura, sobre reiki, sobre uma série de questões, suplementações, mas é importante dizer que o principal é o quê? Que você se alimente bem, com comida de verdade, evite muitos industrializados, evite excesso de farinha, pão, bolo, doce, biscoito, massa, pizza, fast food, é muito importante que você evite, frituras, alimentos com gorduras trans, tudo isso é importante que você evite. Mas isso eu não digo só para quem vai fazer uma fertilização. Eu evito para quem quer ter uma vida saudável. E para você engravidar, eu te aconselho. Engravidar de forma saudável é muito melhor e a gente engravida muito mais rápido. Nós sabemos que pacientes sobrepeso e obesas engravidam menos, até sem nenhum problema clínico para engravidar. Mesmo que tenham trompas, óvulos, idade boa, elas engravidam menos se elas estiverem acima do peso. Nós sabemos que essas pacientes também têm um risco aumentado de aborto. Então é claro que eu vou te pedir, cuide da sua alimentação, faça atividade física, tenham bons hábitos de sono, para que o nosso resultado seja o melhor possível. A acupuntura faz diferença? A ciência ainda não nos deu essa resposta. Então, vocês não vão me ouvir falar em consultas indicando que vocês façam acupuntura, prescrevendo acupuntura, mas vocês estão livres para fazer isso se vocês se sentem melhor com essa terapia. A psicoterapia com um profissional da área, um psicólogo, eu acho importantíssimo. A trajetória da fertilização in vitro pode ser leve, mas pode ser dolorosa também. Especialmente para aquelas pacientes que já têm algum tipo de tendência à depressão, à ansiedade, eu aconselho fortemente que acompanhe sim com um profissional da área, um psicólogo. Eu acredito que seja de grande valia que esses profissionais possam estar junto com a gente. A nutricionista pode ser uma forte aliada desde que não crie um peso maior para você nessa jornada. Alimentar-se bem, adequadamente e com bom senso já é de grande ajuda. O café deve ser evitado. Se você está habituado a tomar cafés decafeinados, não tem problema, a quantidade está liberada. Mas cafés habituais, o aconselhamento é de até 2 xícaras por dia. O álcool deve ser evitado. O cigarro, proibido. Se você tem o hábito de fumar, mesmo que eventualmente, eu lhe peço, por favor, pare de fumar. Isso vale especialmente para a mulher, mas o homem deve evitar o fumo também. O fumo e o álcool no homem aumentam a fragmentação do DNA espermático e fazem com que a taxa de fertilização dentro do laboratório seja melhor. Eu lhe peço, procure ter hábitos saudáveis. O peso, a alimentação, a cessação do álcool, do fumo, evitar excesso de café, tanto homens quanto mulheres, dormir bem, tentar tornar essa jornada leve, são muito importantes para esse momento. Em relação a medicamentos durante a fertilização in vitro, analgésicos comuns como paracetamol, dipirona e buscopan podem ser usados sem restrições. Anti-inflamatórios devem ser evitados pelas mulheres. Antibióticos, quando necessário, nos questione se você pode realmente usar. Homeopáticos, nos mandem a receita para que a gente possa lhe ajudar. Eu entendo que toda essa conversa ela é muito densa, ela é muito intensa. Por vezes vocês podem ter me ouvido e ficado um pouco apreensivos, com medo, mas é importante dizer para vocês que tudo isso é para que vocês saibam exatamente onde vocês estão pisando. A gente quer trabalhar com vocês, a gente quer ajudar vocês a conquistar a realização desse grande sonho que é ter um filho
seja agora ou seja no futuro, e a gente quer fazer isso com o máximo de transparência, de acolhimento, de verdade, segurança, um bom trabalho, tecnologia, competência e que vocês se sintam seguros aqui conosco. Eu tenho certeza que se a gente conseguir trabalhar junto da melhor forma possível, a gente pode conquistar isso e vocês podem sim ter o filho de vocês no colo.